Vamos hoje, então, dar continuidade. A gente, Baruch Hashem, já vimos toda a introdução da nossa tefilá, já passamos pelo Birkot HaShachar, as Brachot da manhã, já passamos também pelo Psukei de Zimra, todos os Tehillim que a gente faz, os salmos, que são uma preparação espiritual para a nossa tefilá. Já chegamos na parte central da tefilá, que é a parte que a gente vai ver o Shema Israel com as brachot de antes e as brachot de depois, e chegamos agora finalmente no coração da tefilá, na parte mais importante, realmente o que está no lugar dos korbanot é a nossa amidah, a nossa reza silenciosa que a gente aprendeu de Haná, da mãe do profeta Shmuel, que ela fez uma tefilá com tanto coração que a boca dela se mexia, mas as palavras não saíam, porque eram palavras que estavam no coração dela, eram palavras que vinham do coração. Então, por isso que a gente vai fazer a nossa amidah silenciosa, e Bezrat Hashem é o que realmente a nossa conexão principal. Talvez tudo que a gente fez até agora na tefilá é justamente para direcionar o nosso coração para Deus, para quando chegar aqui nessa parte central, que é a nossa amidah. Então, a gente é muito importante só não fazer interrupção entre o final das brachot do Shema e o começo da amidah. Então, não fazer nem interrupção de tempo e nem interrupção de voz, né, de falar alguma coisa ou de ficar algum tempo com uma interrupção, sem parando as brachot do Shema até começar a Amidah. É muito importante que a gente faça isso de uma vez só, porque para a gente aproximar a tefilá, a geulá da tefilá. A gente estava falando nas brachot do Shema Israel, a gente fala muito da geulá, da redenção de Hashem, e a gente conecta a geulá com a nossa tefilá. Então, isso é o primeiro ponto importante para a gente lembrar aqui da nossa amidah. Segundo ponto, a gente vai começar a amidah, a gente vai dar 3 passos para trás e 3 passos para frente, e vamos finalmente começar a nossa amidah com as palavras Hashem Sfatai Tiftach Ufi Yagid Teilatecha. Deus, por favor, que você abra os meus lábios e que minha boca possa dizer os seus louvores. O que significa isso? A gente está começando a nossa amidah, e o principal da amidah é a gente ter kavaná. Filá é uma avodah shebalev, é um trabalho do coração, e infelizmente talvez é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir fazer uma amidah com kavaná, conseguir realmente estar conectado com cada uma das brachot. Então, só um ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Vamos entender a estrutura da amidah antes de entrar realmente nas brachot, porque a gente vai entender como que os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, eles estruturaram, o que eles consideraram como sendo mais importante para a gente expressar aqui durante a nossa tefilá. Normalmente, a gente acaba sempre associando a palavra tefilá com o conceito de pedidos, né? Ficar pedindo para Deus o que a gente precisa, as necessidades do dia a dia, ou alguma necessidade particular que a gente possa ter em um certo momento da vida. E a verdade é que, sim, é uma parte central, é muito importante a gente pedir as coisas para Deus, primeiro para desenvolver os nossos méritos, para poder ter mérito de receber alguma coisa, mas principalmente para colocar a nossa emuná, que tudo vem de Deus, não do nosso esforço. Por isso que também é mitzvah, até mesmo a gente pedir para Deus coisas pequenas. Eu estou no supermercado, não estou achando vaga no supermercado, será que vale a pena incomodar Deus para rezar e pedir uma vaga? Não existe incomodar Deus. Quando você pensa o conceito que eu vou incomodar Deus, de certa maneira,
isso seria até uma idolatria, você está diminuindo Deus, você está mostrando como se alguma coisa para Deus fosse difícil, fosse complicado. Deus, ele controla tudo, é ele que vai fazer cada pequena coisa, não cai uma folha de uma árvore se isso não for o decreto de Deus. Então, também a vaga no estacionamento, também as coisas pequenas do dia a dia, tudo vem de Hashem. Quando eu peço para ele na tefilá, então eu estou demonstrando que eu sei que a vaga não depende de sorte, a vaga depende de Hashem. Então, a gente está injetando no nosso coração a emuná. Então, os nossos sábios, Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, eles entenderam que existem 3 partes principais que devem compor a nossa tefilá. A primeira parte, as 3 primeiras brachot, são brachot de louvores para Deus. Então, a primeira brachá é chamada a brachá de Avot, é a brachá dos patriarcas. A segunda brachá é a brachá de Gvurot, é a brachá que representaria o poder de Hashem. E a terceira brachá seria a brachá de Kedushat Hashem, a santidade de Deus. Essas 3 primeiras brachot são as brachot de louvores. Então, a gente não começa a nossa tefilá pedindo para Deus, a gente começa louvando Hashem. Assim também, toda vez que Moshe ele vai pedir algo para Deus, ele começa com louvores para Deus, reconhecendo a grandeza do nosso Criador do mundo. Depois disso, vem a parte dos pedidos, que vão se dividir em pedidos pessoais e pedidos gerais, pedidos coletivos, comunitários, incluindo coisas que vão beneficiar o povo judeu inteiro. E, finalmente, a gente vai ter os agradecimentos. Então, a gente vai ver ainda só quais são as brachot de pedidos e de agradecimentos, mas um detalhe só para a gente lembrar, óbvio, Haz Veshalom comparar as duas coisas, mas o que seria, talvez, um machal, uma parábola de como os Anshei Knesset Agdolá, eles estruturaram toda a nossa tefilá, como uma criança, um jovem, ele quer pedir alguma coisa para o pai. Então, como que o jovem quer pedir emprestado a chave do carro para dar uma volta com os amigos? Como que esse jovem vai fazer? Vai falar, olha, pai, você sempre foi um paizão, você é um pai presente, olha, eu quero te elogiar muito por tudo que você é. Aí vem o pedido, olha, pai, será que você poderia me emprestar a chave do carro? E o agradecimento, e olha, pai, você me emprestando ou não, de qualquer jeito, eu quero te agradecer por tudo que eu já tenho de bom, por essa casa que eu tenho, pela comida que tem na mesa. Mesmo se você não me der nada do que eu pedi, eu quero te agradecer. Óbvio que Deus me livre, é uma forma muito infantil de ver o nosso relacionamento com Deus, mas só para ter um paralelo, a gente começa louvando Deus, principalmente para a gente entender quem é Deus. Quer dizer, com quem você está falando, olha só, você fala com aquele que controla a vida e a morte, o mesmo Deus dos patriarcas que fez milagres abertos para eles. Você está falando com o Criador do universo, o ser mais elevado que controla tudo, que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo. Então, primeira coisa, reconhecer com quem você está falando. Agora que você já sabe com quem você está falando, aí sim você pode começar a fazer todos os seus pedidos, tudo que você realmente precisa na vida, você pode pedir, pode e deve pedir para o Criador do mundo. E, finalmente, tão importante quanto os pedidos, a gente também agradecer. Quanto mais uma pessoa é agradecida na vida, mais Deus quer dar para ela. Quer dizer, se você recebe e está sempre reclamando, Deus fala, olha, eu te dou tudo e você nunca está contente com nada, eu não preciso te dar mais nada. Mas, ao contrário, quando a gente está sempre agradecido por cada pequeno detalhe, tudo que a gente tem na vida, a gente agradece, a gente reconhece que tudo vem de Deus, ele sente uma alegria ainda maior de continuar
mandando brachot para a nossa vida. Então, tão importante quanto pedir é agradecer pelas coisas que você já tem na vida, independente se Deus ele vai te mandar ou não vai te mandar, agradece pelo que você já tem na vida. Então, essa é a estrutura da Midah. Então, falamos já das 3 primeiras brachot de louvores. Vamos ver quais são os pedidos pessoais e a própria ordem que a gente tem aqui dos pedidos pessoais. A gente já vai aprender algumas coisas muito importantes na vida. Primeiro pedido é dat. A gente pede para Deus sabedoria. Olha que ensinamento incrível, né? Se não fossem os Anshei Knesset Agdolá, se não fosse pelos homens da grande assembleia, o que a gente começaria pedindo para Deus? Certeza, dinheiro, sem dúvida nenhuma, a gente já começaria pedindo dinheiro para Deus, ou quem sabe até saúde a gente ia estar pedindo para Deus, mas quem? Vamos fazer uma análise sincera. Quem pediria a primeira coisa? Sabedoria. Ninguém pediria como primeiro pedido, a não ser pessoas gigantescas como Shlomo Amelech, o rei Salomão, quando Deus apareceu para ele e falou, olha, você pode escolher o que você quiser na vida, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter honra, você pode ser um rei muito grande, o que você quer? E o Shlomo Amelech falou, a única coisa que eu quero é sabedoria, me dá sabedoria. Deus falou, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e todas as outras coisas que você, mesmo que você não pediu, eu vou te dar também, eu vou te dar honra, eu vou te dar grandeza, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, vou te dar dinheiro, vou te dar todas as brachot que uma pessoa normalmente pede, já que você não pediu, você pediu sabedoria, eu vou te mandar todo o resto. Então, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, não adianta ter todas as oportunidades do mundo se você não tem sabedoria de como saber usar as coisas de uma maneira positiva. Por isso que a primeira coisa que eu vou pedir na minha vida é sabedoria. O primeiro pedido pessoal que a gente faz na Midah. Segundo pedido que a gente vai fazer é o pedido da tshuva. O que eu vou pedir na tshuva? Que Deus ele abra meu coração para que eu possa fazer uma tshuva shleimá, que eu possa ter um arrependimento completo de todos os desvios, de todas as oportunidades que eu perdi. Então, que Deus ele abra meu coração para a gente poder fazer um arrependimento completo. Depois vem a Aslihá, eu peço perdão para Deus, que Deus ele me perdoe pelos erros. O perdão também que a gente está pedindo inclui o pedido da limpeza espiritual, que Deus limpe as manchas todas que eu causei para minha neshama, para minha alma, através dos erros que a gente faz na vida. Então, terceiro pedido pessoal é o pedido de Slihá. O quarto pedido é Geulá. Geulá, normalmente a gente traduz como a redenção final. Aqui não se trata da Geulá, da redenção final. Depois a gente vai ver uma por uma todas as brahot. A gente vai ressaltar um pouquinho mais quais são os pontos principais de cada brahá, mas essa Geulá aqui não é a Geulá final, não estamos falando aqui do Mashiach, da redenção final do povo judeu, estamos pedindo para Deus a redenção, a ajuda, a salvação dos nossos problemas cotidianos, os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. É isso que eu estou pedindo na brahá de Geulá. Depois, mais um pedido, a gente está pedindo saúde e cura, as duas coisas, para que a gente possa manter. Se a gente está saudável, Baruch Hashem, pede para Deus te manter saudável. Se lo aleino, você está doente, aproveita e derrama o teu coração, pede para Deus a tua cura, para que venha uma cura completa, sem precisar de cirurgia, sem precisar de remédios, sem precisar de nada que tenha um efeito colateral, que Deus, ele pessoalmente, possa mandar para a gente uma refuá shleimá, uma cura completa. E o último pedido pessoal é o Birkat Hashanim. A gente vai pedir para Deus parnassá, vamos pedir sustento, vamos pedir prosperidade aqui no mundo material, mas lembrando que a prosperidade material, se ela não vem acompanhada do dat,
daquela sabedoria que a gente pediu, Deus me livre, isso pode derrubar a pessoa, afastar a pessoa de Hashem. Todo mundo material, a gente só pode pedir mundo material depois que eu pedir para Deus a sabedoria de usar o material da maneira correta. E vamos entrar agora nos 6 pedidos comunitários. A gente vai perceber que os pedidos comunitários, todos eles estão conectados com a vinda do Mashiach. Olha como a gente pode, durante a Tefilá, em cada brachá, a gente vai mencionar isso, Bezrat Hashem, mas cada brachá, além da brachá por si só, ser uma parte da Tefilá, ser uma parte da Midá, a gente pode internalizar no coração e até mesmo cumprir algumas mitzvot. Então, por exemplo, a gente sabe, quando a gente sair aqui do mundo, Deus vai fazer 3 perguntas para a gente. Se você foi honesto nos negócios, se você esperou todos os dias o Mashiach e se você fixou tempos para o estudo da sua Torá. Então, quer dizer, a gente vai ser questionado se você todos os dias da tua vida esperou o Mashiach. Se a gente fizer a Tefilá com Kavaná, principalmente esses 6 pedidos comunitários, eles estão conectados com a vinda do Mashiach, e se a gente conseguir ter as Kavanot corretas, com certeza a gente está incluindo também aqui essa mitzvah de Bezrat Hashem, aguardar todos os dias a redenção de Hashem. Então, a primeira brahá dos pedidos comunitários é o Kibbutz Galuyot. Deus, ele vai, no momento que chegar o Mashiach, ele vai mandar para a gente um sinal que vai reunir todos os dispersos do teu povo. Hoje em dia, por causa das nossas muitas transgressões, a gente foi expulso da nossa terra, o nosso Beit HaMikdash foi destruído e a gente está espalhado pelo mundo inteiro. A gente pede para Deus que chegue o momento que Bezrat Hashem a gente vai poder reunir todo o povo judeu novamente em Eretz Israel. Então, é isso que a gente vai começar pedindo nos pedidos comunitários, Kibbutz Galuyot, a gente vai pedir a reunião de todos os dispersos. Depois a gente vai pedir Din, que volte a justiça no mundo. Essa brachá, aqui no Brasil, nesse momento, tem que ter todo dia uma kavaná especial, Bezrat Hashem, que volte a ter justiça e não os absurdos que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Depois vem o Birkat HaMinim, a gente vai, quando chegar nessa brachá, a gente comenta um pouquinho mais sobre ela. Um dos nomes da Amidá chama Amidá porque a gente faz ela de pé. Amod significa ficar de pé, a Amidá deve ser feita de pé, com os 2 pés, eles têm que estar completamente juntos, um do lado do outro. Isso é para lembrar dos anjos, que os anjos eles têm um pé só, então eles se apoiam em um único pé, uma única perna, um único pé. Então a gente junta os nossos pés um do lado do outro e assim a gente vai permanecer parado no lugar. A gente pode balançar o corpo durante a tefilá, mas a gente não pode movimentar os nossos pés, não pode andar durante a tefilá. A gente está fazendo isso como os anjos fazem o seu louvor para Deus, a gente está se assemelhando aos anjos. Originalmente, então, essa tefilá, ela chamava Amidá ou Shmonesre. Shmonesre significa literalmente 18. Originalmente, a gente tinha 18 brachot na nossa Amidá. Futuramente, os Anshei Knesset Agdolá, eles vão acrescentar uma 19ª brachá. Então, por que não mudou o nome do Shmonesre para Tisha Esre, para 19? Porque não é parte da essência principal, é uma necessidade que tem essa 19ª brachá, que é a brachá do Birkat HaMinim. É uma brachá contra os hereges, contra os traidores do povo judeu. Depois disso vem a brachá dos tzadikim. A gente pede para estar incluído entre os tzadikim, as pessoas que estão mais próximas de Hashem. Depois disso vem a brachá de Binyan Yerushalayim. Por mais que a gente já tenha hoje em dia a cidade de Jerusalém, mas a gente está pedindo a reconstrução
de Jerusalém espiritual, a cidade espiritual de Jerusalém, Jerusalém Abnuyá, a reconstrução de toda a espiritualidade que Jerusalém ele tem o potencial de ter e o quanto isso pode elevar a gente. Então, a gente pede a reconstrução de Jerusalém e, finalmente, a gente fala de Malchut Beit David. Estamos aguardando a volta da dinastia de David HaMelech, um descendente de David HaMelech, o Melech HaMashiach, que ele vai vir e ele vai trazer de volta o reinado para Israel. Isso vai acontecer, a gente sabe, no final dos tempos, e Bezrat Hashem vai anunciar, a vinda do Mashiach vai anunciar o final de uma época e o término do nosso tempo de trabalho espiritual aqui no mundo. Então, a gente, Bezrat Hashem, precisa todos os dias colocar no coração e rezar para Hashem que ele possa mandar o mais rápido possível o Mashiach, a dinastia de David HaMelech, para, de novo, reinar sobre o povo judeu. E, para terminar, a gente vai fazer aqui mais uma brachá, que é Kabbalat Tefilá, que a nossa Tefilá ela possa ser aceita, possa ser recebida por Deus. Quer dizer, seria como um fechamento dos pedidos, e a gente vai fechar pedindo a coisa mais importante, que os nossos pedidos sejam aceitos. Não adianta a gente pedir se os pedidos não forem aceitos, se a gente não tivesse méritos para receber, a gente pede para Deus, mesmo que eu não tenha méritos, que você escute a nossa tefilá pela tua misericórdia, pela tua bondade. Então, a gente termina os nossos pedidos pedindo para Deus que Ele aceite, Bezrat Hashem, todos os pedidos que a gente fez, e é muito importante a gente sempre pedir coisas para Deus com a condição, olha Deus, eu te peço que você me mande alguma coisa se isso realmente for para o meu bem, porque se não for para o meu bem, não me manda. Eu prefiro não ter alguma coisa se isso não for para o meu crescimento, se isso não vai me trazer coisas boas. Muitas vezes a gente sabe que a prosperidade, o dinheiro, os bens materiais podem acabar afastando as pessoas do caminho correto. Então, a gente pede para Deus sempre condicional. Se for Deus para te servir melhor, me manda as brachot, senão, não precisa me mandar. Então, assim terminamos a parte dos pedidos, tanto pessoais como comunitários, e vamos terminar a nossa midá com os últimos 3 pedidos, que são agradecimentos para Hashem. Primeiro falando sobre a avodá. Aqui estão me perguntando só dos 3 passos, Bezrat Hashem, eu já vou entrar nisso. Então, as últimas 3 brachot a brachá de avodá, que a gente também, de certa maneira, está esperando de Deus o momento que a gente vai voltar a fazer os nossos serviços verdadeiros, que é principalmente através dos korbanot, que eram oferecidos no Mizbeach, no altar do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Depois, a brachá de Odaá, a gente agradece todas as bondades de Hashem, todos os milagres que acontecem no nosso dia a dia. E, finalmente, a gente vai fazer a brachá de Shalom. A gente vai pedir para Deus que a gente possa ter paz aqui no mundo. Aquele que faz a paz lá nas alturas, os anjos, eles vivem em paz. Que Deus também nos ilumine, que Deus nos ajude, que a gente possa também viver em paz com os outros seres humanos, da mesma maneira que os anjos, eles conseguem viver em paz. Então, esse é um resumão, uma visão geral da nossa tefilá. Então, algumas regras aqui importantes para a midá, como a gente falou, a midá preferencialmente deve ser feita de pé. O que quer dizer preferencialmente? A não ser que tenha alguma situação, por exemplo, de uma pessoa doente que está numa cama, que lo aleno não está conseguindo ficar de pé, ou até mesmo numa situação de ônibus, de uma força maior, de alguém que está no meio de uma estrada, está sentado no ônibus, o ônibus não tem previsão de parada, está chegando o final do horário da midá,
Então, até por segurança, é melhor fazer a midá sentado no lugar do que correr qualquer risco de vida do ônibus, dar uma brecada, da pessoa se machucar. Então, existem permissões pontuais de fazer a midá sentado, mesmo quem faz a midá sentado junta os pés, mesmo sentado os pés têm que estar juntos e, de preferência, sempre que possível, a gente deve fazer a midá de pé. Qual é o tom de voz que a gente deve usar para fazer a midá? A midá não pode ser tão alto que a pessoa do lado consegue me escutar e ela não pode ser tão baixa que nem eu mesmo consigo escutar o que a minha boca está pronunciando. Então, quer dizer, tem que ser um tom intermediário que eu consigo escutar o que eu estou falando, mas que a pessoa do lado ela não consegue escutar a minha tefilá. Outro ponto importante é a gente sempre saber qual é a direção de Jerusalém. A tefilá deve ser com o nosso corpo, com o nosso rosto, os nossos olhos voltados para a direção de Jerusalém, de Jerusalém, para a direção do Kodesh HaKodashim. Quem está fora da terra de Israel deve direcionar o seu corpo para a terra de Israel. Quem está dentro de Israel deve direcionar o seu corpo para Jerusalém. Quem está em Jerusalém tinha que direcionar o seu corpo para o Beit HaMikdash, em especial para o Kodesh HaKodashim, o lugar onde estava a arca sagrada, que Deus, através da arca, ele se comunicava, ele falava com o povo judeu. E, finalmente, aqui a pergunta que me fizeram: antes de começar a tefilá, antes de começar a midá, a gente vai dar 3 passos para trás. O que quer dizer os 3 passos para trás? Aqui, não sei se vai dar para fazer na frente da câmera, mas não é para dar passos muito longos. A gente vai começar os passos para trás. A gente começa com o pé esquerdo indo para trás, mas quanto ele tem que ir para trás? Olha só, os 2 pés, eles vão estar juntos. Ir para trás significa que a ponta do meu pé vai chegar no calcanhar do outro pé. Isso é um passo para trás. Vai dar o outro passo com a direita e o terceiro passo com a esquerda. E junta agora os 2 pés. E a mesma coisa agora para frente, que a gente vai começar com o pé direito. Então, de novo, para trás, a gente começou com o pé esquerdo e para frente a gente vai começar com o pé direito. Da mesma maneira, começa o pé direito, sendo que o calcanhar vai parar na frente do pé esquerdo, o pé esquerdo vai também até parar na frente do calcanhar do pé direito e junta os 2 pés, e assim a gente vai começar a midá. Uma das explicações muito bonitas que eu escutei dos 3 passos para trás e os 3 passos para frente, assim a gente, quando vai falar um Eved, né, um escravo, um servente do rei, quando ele ia falar com o rei, isso é uma demonstração de submissão ao rei, que ele, toda vez que ele vai começar a falar, ou que ele vai terminar de falar com o rei, ele se curva e ele vai dar 3 passos para trás quando ele está se despedindo do rei, e a mesma coisa quando ele está se apresentando durante o rei, ele vai dar 3 passos para frente, ligeiramente curvados, como muito bom, alguém me escreveu aqui. Então, isso é para demonstrar a nossa submissão, a nossa humildade perante Melech Malchei Amlachim. Se perante um rei de carne e osso, a gente precisa demonstrar a nossa submissão, também perante o Melech Malchei Amlachim, o rei dos reis, a gente também precisa demonstrar a nossa submissão. Muito importante, Bezrat Hashem, Kavaná. Então, precisamos fazer a midá sempre no lugar de preferência, sempre que possível, um lugar tranquilo, um lugar onde não passa muita gente, um lugar onde não tem gente conversando. Quem está no Beit HaKnesset fazendo a tefilá, procure um Beit HaKnesset onde pessoas não conversam no meio da sinagoga, porque não dá para ter kavaná
com gente cochichando, com gente falando do lado e, obviamente, que não sejamos nós aqueles que atrapalham os outros. Deus nos livre lá na Tfilá, conversando, falando. Beit HaKnesset não é lugar de bate-papo. Beit HaKnesset é lugar de bate-papo com Hashem, não com as outras pessoas. Quer colocar as conversas em dia? Não tem problema nenhum, não tem transgressão nenhuma, a não ser que tenha Lashon Hara no meio. Deus nos livre, mas fora da sinagoga, vai na área do Kiddush, conversa quanto você quiser, mas não atrapalhe as pessoas. Mesmo fora do Beit HaKnesset, tem que ter bom senso do tom de voz. Você está numa sinagoga, o tom de voz deve ser sempre baixo, para não incomodar, para não atrapalhar as tefilot das pessoas que estão lá concentradas. Então, antes de começar a tefilá, uma dica prática, Bezrat Hashem, para a gente conseguir fazer uma boa tefilá, para alguns segundos que seja, e pensa, agora eu vou falar com Hashem, eu vou falar com o Criador do mundo, eu estou diante do Criador do universo, e isso pode ajudar bastante na nossa Kavaná. Então, como a gente falou, a gente vai começar com um versículo preliminar antes de começar a tefilá, e a gente vai pedir para Hashem, Hashem, Sfatai Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Deus, abra meus lábios e que a minha boca ela possa dizer os seus louvores. Isso quer dizer que toda vez que a gente vai fazer uma kavaná, isso a verdade é que é um resumo das 3 kavanot mais importantes da nossa midá. Enquanto a gente está fazendo a midá, a gente tem que lembrar 3 coisas. Primeira coisa, Hashem. A gente está pronunciando o nome de Deus. Da Lifnei mi ata omed. Saiba perante quem você está agora parado. Então, isso é a kavaná mínima. Se você esquece no meio da tefilá que você está falando com Deus, essa tefilá não vale mais nada. Então, essa é a kavaná mínima que a gente está falando com Hashem. Então, tem que tomar muito cuidado. O Satan, o Yetzer Hara, ele não quer que a gente faça tefilá, ele vai atrapalhar. É impressionante, na hora da tefilá, a gente lembra de tudo que a gente tem que fazer, de todos os afazeres, e a nossa viagem de final de ano, começam a vir ideias estranhas na cabeça, luta, não entrega assim tão fácil para o Yetzer Hara. A gente vai dando dicas, Bezrat Hashem, toda a aula, vamos tentar trazer algumas dicas práticas de como melhorar a nossa kavaná. Uma das coisas que o Hafetz Haim ele ensinava, vai fazendo paradas no meio da tefilá para ir checando como está a tua tefilá. Então faz paradas, pontos realmente de checagem, como está a nossa kavaná. Outro erro muito grande que o Hafetz Haim ele ressalta que as pessoas fazem, às vezes acontece nas melhores famílias, acontece da pessoa, no meio da tefilá, ela se tocar, que ela não teve kavaná, infelizmente estava cansado, estava com a cabeça cheia, ela acabou não tendo kavaná durante uma parte da tefilá. Então, no meio da tefilá, ela meio que acorda e agora muita gente pensa, olha, já não fiz até agora com kavaná, vamos desencanar, não adianta mais, já fiz uma parte da tefilá sem kavaná, vamos continuar até o final, porque perdido por perdido, então já não adianta mais se preocupar. Então, o Hafetz Haim fala que isso se assemelha a uma pessoa que está vendendo frutas na feira, disso depende o sustento dele, e a pessoa está lá na mesa que ele coloca as mercadorias, começa a passar um grupo de ladrões e começam a pegar maçãs da mesa. Então, já pegaram algumas maçãs, alguém em sã consciência pensaria, os ladrões já pegaram uma parte, leva tudo agora, olha, vem pegar o resto que sobrou. Deus me livre, ninguém é tão estúpido de fazer isso. Então, não faça isso na tefilá. Assim falou Hafetz Haim, se você percebeu que o Yetzer Hara conseguiu te roubar algumas brachot, agora segura as outras com mais carinho, com mais amor, mesmo que algumas foram feitas sem kavaná,
não tem problema, ou melhor, tem problema, mas Bezrat Hashem, vamos tentar melhorar isso, mas não desiste do resto da tefilá. Daqui para frente, capricha mais ainda do que normalmente a gente faz a tefilá, para que realmente a gente possa fazer salvar o que dá para salvar, pelo menos. Então, lembra Hashem, eu estou falando com Hashem, a gente começa pronunciando o nome de Hashem, que representa o Adon Akol, o dono de tudo. Eu estou falando não com uma pessoa de carne e osso limitada, eu estou falando com o Adon Akol, o Senhor de tudo, todo-poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, lembra isso, coloca isso no coração durante a tefilá inteira. Eu peço para Hashem, Sfatai Tiftar, lembrar da grandeza de Hashem. Eu tenho tanto temor de Deus, eu tenho tanto respeito por Deus, que eu não consigo nem abrir a minha boca de tanto temor, de tanta reverência, de tanto respeito. Então eu começo pedindo: Deus, abra meus lábios, porque eu tenho tanto temor da tua grandeza, que eu não consigo nem abrir meus lábios. O filho aqui tem na terra, e que minha boca possa dizer os teus louvores, lembrar como nós somos pequenos. Então, quer dizer, se não fosse Deus para abrir a minha boca, se não fosse Deus para me ajudar a levantar a mão, para fazer as atividades básicas, a gente não conseguiria fazer nada, a gente não ia conseguir falar, a gente não ia conseguir se comunicar. Então, lembra o quanto você é pequeno. Então, essas 3 kavanot são importantíssimas para a nossa Midah. Lembra que você está diante de Hashem, lembra de quem é Hashem, a grandeza dele, e lembra de como nós somos pequenos. Isso ajuda a ter humildade, ajuda a gente chegar na tefilá, não numa posição de cobrar de Deus. Olha, Deus, por que você não me manda? Não, Deus me livre, eu sou nada, tudo que Deus manda é por misericórdia, é por bondade. Pede com humildade, não cobrando nada de Deus. Deus não deve nada para a gente, nós que devemos para Ele. Então, não cobra de Deus como se Ele te devesse alguma coisa. Peça para Deus com humildade, com o coração aberto, porque é tudo uma grande bondade para Hashem. E a gente vai começar a nossa tefilá com a brachá dos avós. A verdade é que a gente vai perceber as 3 primeiras brachot da Midah, elas representam os nossos 3 patriarcas. A primeira brachá, ela vai falar bastante do Hesed, associado com Avraham Avinu. A segunda brachá vai falar muito sobre Gvurá, sobre a bravura de Deus, a coragem de Deus, o poder de Deus. Isso está associado com o nosso patriarca Yitzhak. E a terceira brachá fala sobre a Kedushá de Hashem, a santidade de Deus, que está associado com o nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu. Então, a gente começa a nossa tefilá falando Baruch Atah Hashem. Então, o que eu vou falar agora sobre o Baruch Atah, isso vale, obviamente, para todas as brachot que a gente faz durante o nosso dia, e também todos os nomes de Deus que a gente vai explicar nessa aula, nas próximas aulas. Isso também vale para toda vez que a gente fizer uma brachá, que a gente pronuncia os nomes de Deus. Vamos entender o que cada nome de Deus ele representa e que tipo de kavaná, qual a intenção que a gente deve ter no momento que a gente pronuncia cada um dos nomes de Deus. Então, a gente começa falando Baruch Atah. Se a gente pegar muitos sidurim traduzidos, a tradução mais comum, talvez a tradução até ao pé da letra, seria Deus, que você seja bendito. Você é como se a gente estivesse abençoando Deus, e assim é a tradução: bendito sejas tu, ó Eterno. Assim a gente pega nas nossas traduções shakespearianas dos nossos sidurim. Mas muitos comentaristas não concordam com essa interpretação das palavras. Por quê? Porque Deus não precisa das nossas brachot.
você não precisa abençoar Deus, Deus não precisa ser abençoado por nós. Então, o Baruch Atah não significa bendito sejas tu, não é que eu estou abençoando Deus, e sim que eu estou trazendo um louvor, que Deus é a fonte de todas as brachot. Baruch não é abençoado, e sim a fonte de todas as brachot. Então, Baruch Atah, Deus, você é a fonte de todas as brachot, e a gente pronuncia aqui, a gente olhando no Sidur, quem quiser acompanhar a aula com o Sidur do lado, vale muito a pena para ir vendo. E mais um detalhe também, só lembrando, tudo que eu estou lendo aqui da Tfilá é a Tfilá Ashkenazi Nusach Ashkenaz. Óbvio que vai ter algumas pequenas diferenças com o Ashkenazi Sfarad e com o Nusach Sfaradi, mas a essência das brachot é a mesma essência. Vai ter algumas pequenas diferenças de palavras, mas que não mudam no entendimento do que a gente está expressando em cada uma das brachot. Então, a gente vai pronunciar aqui o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Esse nome a gente não pode mais pronunciar, a verdade é que a gente já nem sabe mais exatamente qual é a pronúncia correta, mas uma coisa, o que sim, existe uma religião da testemunhas de G, e não vou terminar o nome. Por que eu não vou terminar o nome? Porque isso que eles pronunciam, o G-O, é Yud Kei Vav Kei, é proibido a gente pronunciar, então não pronunciem mais a partir de hoje, que a gente já sabe, o nome dessa religião, testemunhas de G-O, porque esse é o nome de Hashem, que não pode ser pronunciado. Não sei se eles pronunciam da maneira correta ou não, pode ser que nem seja a pronúncia verdadeira, a pronúncia correta, mas como é um nome que a gente não pode pronunciar sem estar nos níveis de santidade necessários para pronunciar esse nome de Deus, que é o tetragrama, que a gente chama, o nome de 4 letras, que é um nome muito forte de Deus, que evoca forças espirituais muito grandes. Não estamos mais no nível espiritual de pronunciar a palavra Yud Kei Vav Kei, o nome de Deus Yud Kei Vav Kei, então a gente pronuncia o nome Adonai, ao invés de pronunciar o Yud Kei Vav Kei. Então, o que o nome Yud Kei Vav Kei, eu tô mudando para a gente não ficar nem soletrando o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. O que é esse nome? Ele representa como a gente pronuncia o Adonai. Então, é Adon Akol. Primeiro é o dono de tudo, mas as letras, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, se eu rearranjar, ele forma as palavras Ayah, Ove, Veirie. Ele foi, ele é e ele será. Quer dizer, Deus é aquele que sempre foi o Senhor de tudo, ele é o Senhor de tudo e ele sempre será. Antes da gente existir, ele já é o Senhor de tudo. Durante a nossa existência, ele é o Senhor de tudo. E mesmo depois do final da nossa existência, Deus vai continuar sendo o Senhor de tudo. Ele, diferente de um rei de carne e osso, que precisa de súditos para ser rei, Deus não precisa de nada. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Deus é o rei, Deus ele foi rei e Deus será rei para todo sempre. Deus não precisa de súditos para ser rei, ele é rei pelo seu poder, pela sua força. Então, esse é a intenção do nome de Hashem, que a gente deve ter em todas as brachot, que a gente pronunciar o Adonai em vez do Yud, Rei, Vav, Rei. Depois a gente vai pronunciar o nome de Hashem, o Eloheinu. Esse nome normalmente está associado com a justiça de Deus, e mais do que a justiça, com a Ashgaha Pratit de Deus, a supervisão particular. Então, Deus, ele é Eloqueino, ele é o nosso Deus. O que quer dizer que ele é o nosso Deus? Ele cuida da gente, ele é o Deus poderoso, que tem todas as possibilidades
e ele cuida da gente com Ashgaha Pratit, com supervisão particular. Cada coisa que acontece na nossa vida, nada é acaso, nada é sorte, tudo é supervisão particular de Deus. Veloquei Avoteinu, e ele é o Deus dos nossos antepassados, quer dizer, aquele mesmo Deus que a gente vai começar a entrar agora nas parashiot de Abraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov. A gente sabe dos milagres abertos que Deus fez para os nossos patriarcas, como Deus cuidava dos patriarcas. Várias vezes tentaram destruir Yaakov Avinu, o Lavan perseguiu Yaakov para matar ele, o Esav queria matar ele. Então a gente vê na nossa história, muitas vezes Deus salvou a vida dos nossos patriarcas com uma supervisão particular. Então, a gente sabe que ele também é o Deus dos nossos patriarcas. E aí a gente vai agora mencionar os nossos 3 patriarcas, que cada um deles fez um pacto diferente com Deus, cada um deles se relacionou com Deus através de uma medida diferente, através de uma característica diferente. Então, a gente tem o Eloquei Abraham, o Eloquei Yitzhak e o Eloquei Yaakov. Então, óbvio que a pergunta que surge aqui, por que está escrito o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov? Gramaticalmente, o correto seria Eloquei Abraham, Yitzhak e Yaakov. O Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Não, o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Pareceria aqui que tem 3 deuses. Deus me livre, seria até uma idolatria, acreditar que tem mais de um Deus. Então, por que os Ansheik, nessa Tagdolá, eles repetem 3 vezes o nome de Deus? Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Como a gente falou, Deus se conectou com cada um dos nossos patriarcas, ele fez um pacto com cada um deles percebeu e trouxe para o mundo uma das características predominantes de Deus. Abraham Avinu, ele representa o Hesed, a bondade de Deus. Então, o tempo inteiro, Abraham, ele faz bondades com todo mundo que ele encontra no caminho. O Deus de Yitzhak, a gente sempre lembra do Yitzhak, da Akeidat Yitzhak, o sacrifício dele, a pessoa que está disposta a entregar a sua vida para cumprir a vontade de Hashem. Então, o Yitzhak, ele representa o temor a Deus e a Avodat Hashem, todo o serviço divino, como ele foi oferecido, ele ia ser oferecido como um korban para Hashem, como um sacrifício. Então, ele representa toda a Avodá, todo o serviço que a gente deve fazer para Hashem. E Eloquei Yaakov, o Deus de Yaakov, que representa a Emet, a verdade, e representa a Torá. O que tem a ver Torá com verdade? A Torá representa o equilíbrio das coisas. Olha que ideia maravilhosa que os nossos sábios eles ensinam para a gente. Abraham Avinu representa o Hesed. Hesed, óbvio, é uma coisa muito boa, é um dos pilares do mundo. Abraham Avinu fazia bondade com todo mundo, mas bondade precisa de equilíbrio. Tem que fazer bondade com quem merece bondade, tem que fazer bondade com quem não está destruindo o mundo. Então, Abraham, pode ser que ele passava, às vezes, da medida, o quanto ele tem que fazer Hesed. Olha um exemplo incrível. A Sará pediu para expulsar o Ismael de casa. Por quê? Porque ela viu que o Ismael estava sendo uma péssima influência para o filho dela, para o Yitzhak. O Abraham já não conseguia fazer isso. O Hesed dele não permitia ele expulsar o próprio filho de casa, mesmo que era o certo a se fazer aqui, para não influenciar, para não destruir toda a grandeza espiritual do Yitzhak. Então, precisou Deus intervir e falar: Abraham, expulsa o teu filho de casa. Então, a gente vê que, às vezes, o Hesed de Abraham, ele pendia até mesmo para um extremo que já não era positivo. O Yitzhak Avinu, ao contrário, ele representa o temor, o serviço, a justiça de Deus. Também não é bom ir para o extremo, até quanto fazer justiça e realmente
tudo que acontece, a pessoa ser muito escrita, também tem um lado negativo disso. O que o Yaakov representa? Emet, a verdade, o equilíbrio das coisas, saber quando fazer bondade, saber quando fazer justiça, faz a coisa de maneira equilibrada. Por isso que o Yitzhak Avinu, o Yaakov Avinu, ele também representa a Torá. Torá significa equilíbrio, ensinar a gente a fazer as coisas no momento correto, da forma correta. Isso é o equilíbrio que a gente deve ter na vida. Então, por isso que repete o Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, com cada um deles um pacto específico, cada um deles vai trazer para o mundo uma certa característica do Criador do mundo, e a gente fala aquele. Deus um dos nomes de Deus é El. O que significa esse nome de Deus? É uma junção de duas características. É o poder de Deus junto com a misericórdia de Deus. Por que isso é um poder incrível? Normalmente, uma pessoa que é muito forte, que é muito poderosa, ela não é misericordiosa, ela tem o poder. Então, sempre que possível, ela vai fazer a justiça, alguém mexeu com ela, ela já vai colocar a pessoa no lugar. Normalmente, quem é muito poderoso não é misericordioso. Então, Deus, ele é as duas coisas. Então, ele consegue, por um lado, ser o Deus Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, ele é o Deus misericordioso. Então, Hashem é aquele, ele é o Deus. Ele é o único que consegue ter essa combinação de ser o Todo-Poderoso junto com o Misericordioso. Então, 3 características agora vão aparecer de Hashem. Vamos tentar entender o que significa cada uma delas e talvez, Bezrat Hashem, na aula que vem a gente se aprofunda. A gente vai falar os louvores de Deus que ele é, Agadol, Agibor, Veanorá. Deus, ele é o Deus grande, o Deus poderoso, né? Gibor, Gvurá, vem de poder, e Anorá, Norá, o temível. Então, o que significa esses 3 nomes? Gadol, a gente vai ver um pouquinho mais na aula que vem, representa a bondade de Hashem. Sempre o conceito de Gadol está associado com a bondade, com a misericórdia de Deus. A Gibor está associado com o Din, com a justiça divina, e Norá é o temor de Deus, o quanto a gente deve temer Hashem. Então, só para a gente terminar, olha que incrível, a gente falou das características dos 3 patriarcas, é justamente isso que a gente estudou, juntos aqui a gente estudou o livro Pirkei Avot. O livro Pirkei Avot, a segunda Mishnah, fala sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Ala Torá, ala Avodá e al Milut Hassadim. Olha que incrível. Quem são os 3 pilares do mundo? Abraham, Yitzhak e Yaakov. Torá, Yaakov Avinu. Avodá, o serviço, Yitzhak Avinu. E Gmilut Hassadim, atos de bondade, representa Abraham Avinu. Esses são os nossos 3 primeiros pilares. E é o que a gente explicou, está associado o Sefer Bereshit, o livro de Bereshit, é chamado de Sefer HaYetzirah, o livro da criação. Começa com a criação física do mundo, mas o livro inteiro vai ser a construção espiritual, os 3 pilares que construíram o mundo, aonde o mundo vai estar sustentado, o pilar da bondade, o pilar da justiça e principalmente o pilar da Emet, da verdade e da Torá. Foi isso que Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles tiveram o mérito de trazer aqui para o mundo e até hoje terem transmitido para a gente poder andar em cima desses 3 pilares, fazendo Bezrat Hashem, a vontade do Criador do mundo. E continuamos Bezrat Hashem na aula que vem. Shabbat Shalom.